Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Mais uma vez aqui o colaborador Gilvan. Vamos aqui para uma questão de pontuação, beleza? Diz assim, ó: durante a escavação foram encontradas peças de cerâmica que estavam localizadas a vários centímetros de profundidade abaixo das urnas funerárias, indicando uma grande diferença temporal. Assinale a alternativa que justifica o uso da primeira vírgula nesse período. Aí temos aqui, ó, a alternativa A, B, C, D e E. Então a questão é saber qual é a alternativa que justifica o uso dessa primeira vírgula aqui, beleza? Então temos a vírgula aqui e a questão quer saber o que é que justifica essa vírgula aqui. Então, antes de responder a questão, eu vou aqui citar um exemplo, beleza? Temos aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Os alunos analisaram o material didático durante o intervalo. E aqui embaixo tem: durante o intervalo, os alunos analisaram o material didático. A mesma frase. Qual a diferença aqui de uma frase para outra? A diferença é a ordem direta e a ordem indireta. O que é a ordem direta? A ordem direta é o seguinte: a ordem direta você vai ter o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto. Então, aqui em cima tem a ordem direta. Vamos procurar o verbo aqui. Analisaram é o verbo, beleza? Sujeito, tá aqui, os alunos é o sujeito. Os alunos aqui é o sujeito, entendeu? Mais o verbo. Analisaram o que? O material didático. Aqui é o complemento, que nesse caso aqui o complemento aqui é um objeto direto, beleza? E mais durante o intervalo. Isso aqui é o que? É um adjunto adverbial de lugar, de tempo. Foi durante o intervalo. Então, adjunto adverbial temporal ou de tempo, beleza? Então, aqui é uma ordem direta: sujeito, verbo, complemento e adjunto. Essa é a ordem direta. Aqui embaixo nós temos a mesma frase, só que está na ordem indireta. Temos aqui, ó, o verbo analisaram, o material didático é o complemento, está aqui. Os alunos, o sujeito está aqui. Durante o intervalo é o adjunto, está aqui. Adjunto adverbial de tempo ou temporal. Então observa que a ordem mudou aqui, ó. Então a ordem direta é essa de cima: sujeito, verbo, complemento e adjunto. Embaixo bagunçou tudo. Primeiro tem o adjunto, depois vem o sujeito, depois o verbo e aqui o complemento. Beleza? Que esse complemento aqui é um objeto direto. Então, toda vez que a frase sair da sua ordem direta, toda vez que ela sair da sua ordem direta, aqui, ó, ela sai da ordem direta, o seu adjunto ele foi deslocado. Cadê o adjunto? Durante o intervalo. Adjunto adverbial de tempo. Então, ele foi deslocado seja para o início, seja para o meio da frase, da oração, independente. O lugar dele é aqui atrás. Toda vez que ele foi deslocado, tem que ser separado com vírgula. Entendeu? Então, aqui, ó, nesse segundo exemplo aqui, ó, durante o intervalo, vírgula, os alunos analisaram o material didático. Então, esse adjunto ele seria no final. Seria: os alunos analisaram o material didático durante o intervalo. Como ele foi deslocado para o começo, então ele tem que ser separado com vírgula. Beleza? Então, toda vez que o adjunto ele sair lá do final da oração, ele terá que ser separado com vírgula, independente se ele veio para o meio da oração ou para o começo. E outra dica: não existe vírgula na ordem direta. Ordem direta não tem vírgula. Proibido vírgula na ordem direta. Não pode ser aqui o verbo, né? O verbo. Não pode separar o sujeito do verbo. Não pode separar o verbo do seu objeto, o complemento. Não pode separar o complemento do seu adjunto. Ou seja, na ordem direta é proibido vírgula. Beleza? Agora vamos na questão.
A questão está aqui, ó. Durante a escavação, vírgula, foram encontradas peças de cerâmicas que estavam localizadas a vários centímetros de profundidade abaixo das funerárias. Beleza. Então, o verbo encontrada está aqui. O que foi encontrado? Peças de cerâmicas, objeto, é o sujeito, né? E aqui, quando foi encontrada? Foi encontrada durante a escavação. Aqui é o adjunto adverbial de tempo. Então, uma vez que o adjunto adverbial de tempo ele foi deslocado do final da oração para o começo da oração, é obrigatório o uso da vírgula. Logo, a alternativa correta é o quê? Trata-se de um adjunto adnominal deslocado? Não, não é adnominal, é adverbial. Uso de adjunto adverbial deslocado. Aqui, ó, a alternativa correta, beleza? Uso de advérbio de modo deslocado. Não é advérbio de modo, é adjunto adverbial. Esquece isso aqui. Uso de complemento nominal deslocado. Não, não é um complemento nominal deslocado. Isso aqui trata-se de um adjunto adverbial. Trata-se de um aposto explicativo. Não, acho que não tem nada a ver com aposto explicativo, porque aposto explicativo é um termo que explica o termo anterior. E aqui, durante a escavação, não está explicando o termo anterior nenhum. É adjunto adverbial deslocado, beleza? Então aqui a alternativa letra B. Espero que você tenha entendido aí. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente, beleza? Essa foi uma aula de pontuação bem simples. Geralmente as pessoas aprendem, não separa sujeito de verbo, não separa objeto do verbo, não separa adjunto do complemento. Resumindo, a ordem direta é proibido o uso de vírgula, beleza? É isso aí, tamo junto.